Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tô mandando um áudio bem tarde hoje. Aqui onde eu tô ainda é o dia de hoje, né? Ainda não é meia-noite. Aí no Brasil já é meia-noite, mas eu vou, como eu digo, né? Já disse e vou dizer várias vezes, dependente do horário, né? Do lugar, eu vou estar seguindo esse propósito em nome de Jesus. É muito bom, muito revigorante, renovador. A gente precisa muito, todo dia estar lendo a palavra do Senhor. E esse projeto estou fazendo de segunda a sexta e tenho feito, né? Às vezes eu faço num lugar, às vezes faço no outro, às vezes faço no horário, às vezes faço no outro. É uma coisa até que eu quero melhorar a questão do horário, mas por enquanto, né? Os horários seguem um pouco instáveis. A gente está lendo o livro de Lucas, hoje é o capítulo 9. É um capítulo um pouco extenso. Vou tentar ser breve para não ficar muito comprido o áudio, né? Se aparecer alguma coisa assim para comentar, eu vou comentar. Se por acaso você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algo para acrescentar, fique à vontade também para fazer isso. Estamos aqui para nos edificar, né? Você não está aqui para ouvir a Juliana Carneiro, você está aqui para como se fosse uma ferramenta para você se aprofundar mais. E eu também estou aqui para me aprofundar mais, também estou aqui para ouvir, também estou aqui para aprender. Então que a gente siga, né, juntos, edificando uns aos outros. Então Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto a multidão, o seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. Alcofas é como se fossem cestos, né? E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso,
dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E só um comentário de Moisés e Elias, eu vi em algum lugar, não sei se foi um estudo, um livro, alguma coisa que eu vi, que eu guardei, né, na minha memória a respeito de Moisés e Elias, que existem pessoas que acreditam que Moisés e Elias apareceram porque Moisés representava Israel, ou melhor, quer dizer, Moisés representava aquelas pessoas que morreram e que vão morrer antes de Jesus voltar, né? E Elias representa aquelas pessoas que serão arrebatadas, assim como ele foi arrebatado, né? Tem pessoas que creem que eles apareceram com esse propósito, com esse significado, né? E diz aqui, né? E também tem a questão do livro de Apocalipse, que diz que vai aparecer 2 testemunhas também, né, para testemunhar o poder de Deus, né, depois que a igreja for arrebatada, e aí vai ter a tribulação, a grande tribulação, e vai ter 2 testemunhas. Aí algumas pessoas acreditam que vai ser Moisés e Elias. Então, se você está ouvindo nesse áudio, quiser comentar, dizer, né, o que você acha, né, de Moisés e Elias terem aparecido aqui, o que significa, né, fica à vontade. Em versículo 32 diz assim: E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, e saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior.
Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram na aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm couvis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Esse foi o versículo 9, capítulo 9 do livro de Lucas. Eu tinha grifado aqui o versículo 23, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se por acaso algum versículo lhe chamou a atenção, não foi só esse versículo, mas outros versículos também me chamaram a atenção, né? Aí você também pode deixar nos comentários, né? Dizer o que foi que você entendeu, o que foi que o Senhor falou ao seu coração. E hoje não, ao ler, né? Ao estar lendo aqui o livro, eu senti uma presença, né? Um pouco mais forte aqui de Deus. Antes de iniciar o áudio, eu comentei aqui com meu noivo, né? Que eu estava necessitando de sentir a presença do Senhor, né? Quando a gente tá assim em viagem, né? A gente meio que sai da nossa rotina, né? Depois que eu vim pra cá, eu não fiz meditação nenhum dia. E lá em casa eu faço todo dia. Às vezes, dia de sábado e domingo, eu acabo não fazendo. Mas de segunda a sexta, né? Eu tô sempre fazendo de devocional. E aí, você meio que dá uma quebrada na sua rotina, né? No seu devocional também. E aí, eu tava sentindo assim, essa necessidade de sentir mais a presença do Senhor. E eu tava comentando aqui com ele, né? E aí, ao ler, né? Eu comecei assim, a sentir assim, a presença do Senhor. Como se fosse uma resposta do Senhor pra mim, né? Ele me dando um pouco da sua presença, um pouco mais, né? Chega um nível na nossa vida que a gente não se contenta só em ler a Bíblia, né? Ou só em estar na igreja. Não, a gente quer realmente ter intimidade com Deus, né? De conversar, de ter o seu momento ali a sós com Ele, de abrir seu coração, né? Se colocar diante de Deus, como naquela parábola do publicano e do fariseu e do publicano, né? De se colocar diante de Deus como uma pessoa, né, que já está totalmente justificada, que não tem nenhuma falha nem nada, né? De ficar até criticando outras pessoas, não, de se colocar com humildade diante de Deus, reconhecendo as falhas, né, falando das dificuldades, né, das coisas que você gostaria de mudar, de melhorar, né, de reconhecendo as suas falhas, as suas fraquezas, né, diante de Deus. E eu senti assim a presença agora muito boa. Eu lendo aqui e meus olhos marejando, né?
querendo assim chorar pela presença do Senhor, né? O Senhor, ele entende as nossas fraquezas, as nossas falhas, né? Ele sabe que por mais que a gente seja fraco, né, nós queremos acertar, né? E que a gente venha pedir ao Senhor para nos dar discernimento, fortalecimento, a provisão necessária, ou também os livramentos, né, necessários para que a gente venha viver uma vida íntegra diante da sua presença, né? Esse é o Evangelho, né? Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa cruz, né? Da gente viver uma vida. Não é que seja uma coisa ruim, né? Viver uma vida íntegra, não, né? Mas é porque nesse processo, né, da gente carregar nossa cruz, a gente abandonar, né, a vida velha, a velha mulher, o velho homem, né? Que não é fácil, né? Até mesmo biologicamente, neurocientificamente, não é fácil para o cérebro ele aceitar mudanças, né? Mas é um processo que é necessário para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha crescer, para que a gente venha viver a nossa essência, né? Para que a gente venha viver uma vida de poder, né? Cheia de presença do Senhor, cheia de paz, cheia de alegria, né? Então que Deus venha abençoar a mim, a você, a sua família, nossos familiares, né? A nossa vontade de estar na presença do Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, que a gente venha se sentir abraçado, né? Eu me senti abraçada hoje por Deus, que Deus venha também lhe dar um abraço hoje, você que está precisando de um abraço, de um afeto, né? De um carinho, né? Muitas vezes as pessoas só falam da Bíblia, só pregam, 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 mas essa parte do abraço, do afeto, do carinho, falta muitas vezes, né? Então que Deus lhe abençoe, sinta-se abraçado hoje, abraçada. Jesus lhe ama muito, independente do que você fez ou esteja fazendo. Só o fato de você querer mudar, de você querer estar de forma mudar, ser diferente, fazer diferente, né? Melhorar, né? O Senhor, ele já se agrada muito disso, né? Então que Deus abençoe a minha e a sua caminhada, né? Que o Senhor venha nos fortalecer e que a cada dia a gente venha viver, né, uma vida que agrade ao Senhor, né? Que cada dia a gente venha melhorar em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.